E aí, turminha, beleza? Quarentena não é férias e o Aprovados não para. Então hoje nós vamos seguir o nosso conteúdo com transporte através da membrana plasmática. Na aula de hoje eu vou falar de transporte passivo, que é aquele que não gasta energia, e na aula que vem eu falo sobre transporte ativo. Hoje vamos estudar difusão simples, difusão facilitada e osmose. Vem comigo! Aqui nós estamos na difusão simples. O que é difusão simples? É o transporte espontâneo de moléculas de uma região de maior concentração para outra de menor concentração, sem o gasto de energia a favor do gradiente de concentração. O que é isso, Anderson? A favor do gradiente, que vai do mais concentrado para o menos concentrado. Por exemplo, vamos supor que esse piloto seja um perfume. Onde há maior concentração de moléculas de perfume? Dentro do frasco ou fora do frasco? Dentro do frasco. Quando eu abro esse frasco de perfume, as moléculas saem espontaneamente. Esse é um fenômeno físico. Não gasta energia aí, ó. Sente o cheiro aí, ó. Alegria. Então vai do mais concentrado para o menos concentrado, é transporte passivo. Em biologia, o principal exemplo que nós temos é a hematose, que é a troca de gases ao nível dos alvéolos pulmonares. Então, na inspiração, olha aí, ó, levantamos, abaixamos esse músculo, que é o diafragma, aumenta o volume, logo reduz a pressão, e o ar entra pelas fossas nasais, que filtra, umedece, aquece esse ar, que passa pela laringe, pela traqueia, se ramifica nos brônquios, bronquíolos e, por fim, os alvéolos pulmonares. São mais de 6 milhões de balãozinhos desses, chamados de alvéolo, que inflam durante a inspiração e murcham durante a expiração. Então, olha o que eu fiz. Peguei aqui um cacho de alvéolos pulmonares para lhe mostrar que essa estrutura é extremamente vascularizada. Em vermelhinho, sangue arterial, trazido pelas arteríolas. Em azulzinho, é sangue venoso, ou seja, pobre em gás carbônico. Aqui, rico em gás oxigênio. E aqui, perdão, pobre em gás oxigênio, rico em gás carbônico. Peguei aqui um alvéolo pulmonar e ampliei ele. Você está vendo o interior do alvéolo pulmonar, que a gente chama de luz ou lúmen do alvéolo pulmonar. Aqui na atmosfera, a concentração de oxigênio é 21%, enquanto a concentração do gás carbônico é 0,04%. Então venha comigo, vamos entender. Ô turma, diga oi. Aí, garoto. Onde há a maior concentração de oxigênio? Dentro do alvéolo, veja, isso aqui é um capilar, que é um vaso muito fino, lembra o cabelo, por isso que é capilar de cabelo, onde tem maior concentração de oxigênio. Dentro do lúmen do alvéolo ou dentro da hemácia? Dentro do alvéolo. Então qual é a tendência desse oxigênio? Permanecer aí ou entrar na hemácia? Entrar na hemácia. Então ele foi do mais concentrado para o menos concentrado, a favor do gradiente de concentração. Foi do mais para o menos ou do menos para o mais? Do mais para o menos. Gastou ou não gastou energia? Não gastou energia. Transporte passivo. Contra ou a favor do gradiente de concentração? A favor do gradiente de concentração. Chamamos isso de difusão simples. Quer outro exemplo? Quer ou não quer? Não insista, vou lhe dar outro exemplo. Olha aqui, ó. Aqui, essa hemácia acabou de passar pelos tecidos. Logo, ela tem uma alta concentração de gás carbônico. Ô, turma, onde tem mais gás carbônico? Dentro da hemácia ou dentro do alvéolo? Dentro da hemácia. Qual é a tendência desse gás carbônico? Permanecer na hemácia ou ir para o alvéolo? Ir para o alvéolo. Foi do mais para o menos ou do menos para o mais? Foi do mais, onde tem maior concentração de gás carbônico, para onde tem menor concentração de gás carbônico. Foi do mais para o menos. Contra ou a favor do gradiente de concentração? A favor do gradiente de concentração. Tem alguns profissionais que não gostam de falar a favor do gradiente, mas é muito didático. A favor porque vai do mais concentrado para o menos concentrado. Há gás de energia? Não há gás de energia. Transporte passivo, difusão simples. Vamos ver se você está entendendo. Então veja aqui, ó, a pressão de oxigênio aqui era maior, a pressão de gás carbônico dentro da hemácia era maior. Então essa hemácia sai daqui
cheia de oxigênio e foi para os tecidos. Todo o tecido está respirando, seu corpo inteiro está respirando. Então a concentração de oxigênio aqui vai ser baixinha. Turma, liga aí, alegria. Onde tem mais oxigênio? Dentro da hemácia ou dentro do tecido? Dentro da hemácia. Qual a tensão? Qual a tendência desse oxigênio? Permanecer na hemácia ou ir para o tecido? Ir para o tecido. Foi da hemácia para o tecido. Foi do mais para o menos ou do menos para o mais? Do mais para o menos. Contra ou a favor do gradiente de concentração? A favor do gradiente. Gasta ou não gasta energia? Não gasta energia. Transporte ativo ou passivo? Transporte passivo, não precisou de nenhuma proteína transportadora, difusão simples. Já falei que seu corpo inteiro está respirando, logo ele está produzindo quem? O gás carbônico. A pressão parcial, é o termo técnico, a pressão parcial de gás carbônico é maior do que dentro da hemácia. Turma, qual é a tendência do gás carbônico? Permanecer no tecido ou ir para a hemácia? Ir para a hemácia, entrar na hemácia. Entrou? Lá ele. Entrou na hemácia. Foi do mais para o menos ou do menos para o mais? Foi do mais para o menos, do mais concentrado para o menos concentrado. Contra ou a favor do gradiente? A favor do gradiente de concentração. Gasta ou não gasta energia? Não gasta energia. Transporte passivo, difusão simples. Não tem que você complicar isso aí, basta você lembrar que a pressão da molécula, a pressão de oxigênio é maior dentro do alvéolo, menor dentro da hemácia e o fluxo ocorre espontaneamente. Vamos agora para a difusão facilitada. O exemplo da difusão facilitada é idêntico ao da difusão simples, só que ela precisa de uma proteína transportadora. Aqui são para pequeníssimas moléculas, moléculas sem cargas, gases, eles passam livremente pela bicamada lipídica, pela bicamada lipoproteica da membrana plasmática. Aqui não, aqui já são moléculas maiores ou moléculas com carga, que não vão conseguir atravessar livremente a membrana plasmática. Aí é difusão facilitada, mas o raciocínio é o mesmo. Então aqui, ó, não há gasto de ATP, já botei de propósito, ATP, energia, adenosina trifosfato, nossa molécula energética. Não há gasto de ATP, a favor do gradiente, e necessita de uma permease, uma proteína carreadora, uma proteína transportadora. Vamos para o exemplo então do transporte da glicose que ocorre nas células do epitélio intestinal. Turma, olha aqui, ó, meio extracelular, membrana plasmática e meio intracelular. Vamos lá comigo? Onde há mais moléculas de glicose, em verdinho aqui, é a glicose, tá bom? Dentro ou fora da célula? Fora da célula. Qual é a tendência da glicose? Permanecer fora da célula ou entrar na célula? Entrar na célula. Então foi do mais concentrado para o menos concentrado. Foi do mais para o menos ou do menos para o mais? Do mais para o menos. Contra ou a favor do gradiente? A favor do gradiente de concentração. Gasta ou não gasta energia? Não gasta energia. Transporte passivo. Mas essa difusão foi facilitada por uma proteína carreadora, uma proteína transportadora, uma permease. Logo, é difusão facilitada. Qual é o problema? Proteína facilitou, facilitada. É assim que a glicose entra. Alguns tipos também de transporte, para você ficar sabendo, não só passivo como ativo também, que são exemplos de difusão facilitada. Uniporte é quando passa uma única molécula. Esse exemplo que eu dei foi só uma molécula de glicose que passou, então foi uniporte. Se tivesse, por exemplo, uma molécula de glicose e uma molécula de sódio passando juntas no mesmo sentido, você chamaria isso de simporte. Porque sim quer dizer junto. Agora, tem alguns transportadores, como por exemplo alguns que transportam sódio e cálcio, que por exemplo, um entra na célula enquanto o outro sai. Então, uniporte quando é uma molécula só, simporte quando vão duas juntas e antiporte quando uma entra e a outra sai. A bomba de sódio e potássio, por exemplo, é um exemplo de antiporte. Enquanto um elemento entra, o outro sai.
Tá bom, pessoal? Então aí já foram os dois primeiros tópicos, difusão simples e difusão facilitada. Vamos para este que é o que vocês têm mais dificuldade, é osmose. O que é osmose? As pessoas falam, vai aprender por osmose. Por que osmose? Porque é um fenômeno físico. Primeira característica, na osmose só passa solvente, na osmose só passa o solvente, na osmose só passa o solvente. E quem é o solvente universal das reações biológicas? A água, das reações químicas em geral. A água é o solvente. Então, na osmose só vai passar a água. Contudo, os termos que eu vou falar aqui agora, de hipotônico e hipertônico, se referem ao soluto. Quando eu falo hiper, tem muito soluto, hipo, pouco soluto, mas na osmose só passa o solvente. Primeira coisa, temos que saber o que é uma solução. O que é uma solução, galera? A solução é uma mistura homogênea, é uma mistura que só tem uma fase. Por exemplo, álcool e água é uma solução homogênea, tá ok? Então nós temos uma solução homogênea, onde ela vai ter um soluto e um solvente. O soluto é a substância que é dissolvida, estará sempre em menor quantidade. E o solvente é aquela substância que dissolve, estará sempre em maior quantidade. Tá bom? O que precisamos é isso. Então, o que é a osmose? A osmose é o transporte de solvente sem o gasto de energia. Então, é o transporte espontâneo de solvente do meio hipotônico para o meio hipertônico. Vamos saber o que é isso. Essas palavras, meio iso, hipo e hiper, é sempre em relação de uma solução em relação a outra. São termos relativos. Por exemplo, geralmente a referência são os nossos fluidos corporais, que em relação aos sais como cloreto de sódio é 0,9%. Então, por exemplo, se eu fiz muita atividade física, suei muito, perdi muitos eletrólitos, perdi muitos sais, perdi muita água, eu vou tomar, por exemplo, um Gatorade, porque o Gatorade é um isotônico. Ele tem as concentrações parecidas com as concentrações dos meus fluidos corporais. A água de coco, por exemplo, é um excelente isotônico natural, porque as concentrações nossas com as dos sais da água de coco é muito parecida. Professor, quando eu digo que a solução é hipotônica, é quando a concentração de sais é menor, tendo os fluidos corporais como referência, a água pura, por exemplo, ela é hipotônica, porque a concentração de soluto dela é menor. Já a água do mar é uma solução hipertônica em relação aos nossos fluidos corporais. Por isso você não pode beber água do mar, porque se você bebe água do mar, ao invés de você retirar água da água do mar, é a água do mar que retira água de você. Então, ao beber água do mar, ao invés de hidratar, você desidrata, porque a água do mar é uma solução hipertônica. Beleza, pessoal? Então vamos entender como é que isso acontece num exemplo. Conectei aqui um tubo com duas soluções. Vou chamar a solução do lado direito de solução A e aqui de solução B. Lá a mesma coisa, aqui é a solução A e aqui é a solução B. Vamos ver o que acontece? Você vai me dizer agora se a solução é hiper, hipo ou isotônico. Vamos lá? Turma, dá uma olhada aí. A solução A em relação à solução B é iso, hipo ou hipertônica? É uma solução isotônica, que está desfiando o negócio. Então veja que a concentração de sais é a mesma, então a solução é isotônica. Olha o que eu vou fazer agora. Vou aumentar a concentração de sais na solução B. O que eu fiz? Transformei a solução B em uma solução hipertônica, logo aqui está em contato, é a solução hipotônica. Ela está conectada por uma membrana semipermeável, pode ser num exemplo experimental, um papel celofane, que está representando aqui a membrana plasmática, que é também uma membrana semipermeável, tem permeabilidade seletiva. Veja, venha comigo. Turma, aí garoto. Onde tem mais água livre para realizar trabalho? No lado A ou no lado B? No lado A. Observe que no lado A tem mais água livre para realizar trabalho. Então, a água por osmose vai da solução A para a solução B.
Isso ocorre espontaneamente. É como se o sal puxasse a água para equilibrar as concentrações. Vamos ver como é que isso ficou ali? Vamos ver? Aqui continua ainda uma diferença de sais, tá bom? Mas a água passou da solução A para a solução B através de uma força chamada de pressão osmótica. Então a água passa da solução A para a solução B, do meio hipotônico para o meio hipertônico por osmose. Isso gasta energia? Não gasta energia. Transporte ativo ou passivo? Passivo, mas só passou o solvente, então é osmose. Ah, professor, e tem como acontecer isso de outra forma? Tem sim, que é a chamada osmose reversa. Se nós infligirmos aqui uma pressão maior na solução B do que na solução A, nós vamos obter água potável a partir de água salgada. Esse é o fenômeno conhecido como osmose reversa, tá bom? Então a pressão osmótica é a força que faz a água passar da solução hipo para a hipertônica. E só mais uma observação para a gente encerrar, que quanto maior a diferença de concentração de sais entre as soluções, maior será a pressão osmótica. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham curtido. Entre em contato com o curso Aprovados, que eu vou deixar lá para vocês uma lista especial, cheia de questões para vocês resolverem, tá bom? Fique em casa aí, mas fica trabalhando, fica estudando, hein? Aquele abraço, muito obrigado pela sua atenção e tchau!